Vamos apresentar agora o principal relatório de administração de clientes do sistema. Dentro do módulo de vendas, processo, temos a administração de clientes. Este relatório fará o seguinte: você tem os últimos 6 meses do cliente e ele colocará num único grid, cliente a cliente, o movimento de vendas mês a mês desse cliente. Posso escolher os meses ou retirar meses também do relatório apenas clicando. Desta forma, teríamos somente 4 meses. Vamos fazer um relatório bastante completo com 6 meses. Mando pesquisar e o sistema trará no grid, cliente a cliente, os últimos 12 meses de vendas para o mesmo. No nosso exemplo, o cliente 2001 Acessórios, que teve como vendedor o Lindomar, no mês 12 me comprou R$ 260, e em janeiro não houve compra. No mês de fevereiro, R$ 700, março não houve compra novamente, no mês abril, R$ 333 e maio, R$ 700, tendo um acumulado de R$ 2.096, com média de R$ 349 mês. No mês atual, ele ainda não nos comprou nada. E o sistema pega, desta forma, cliente a cliente. A partir dessas informações, o cliente faz uma análise e coloca um status para cada cliente, assim como podemos observar. Se o cliente no último mês teve maior movimento de vendas e a média foi maior do que zero, ou seja, ele teve vendas em outros meses, ele é um cliente com status A, ou seja, ele é um cliente que está fiel à empresa. Um cliente com status B, ele tem um período menor do que a média, porém o mês anterior foi maior do que a média, ou seja, pode ser que no mês anterior ele teve um movimento de vendas muito grande, prejudicando a sua média. Mesmo assim, ainda é um cliente cativo da empresa. Um cliente no status C é um cliente que nós temos que ter cuidado, pois ele teve um último período sem movimentação ou os últimos menores do que a média. É um cliente que está com propensão a sair da nossa carteira. E o cliente com status D é aquele cliente que ninguém tomou conta, provavelmente ele já está indo para a nossa concorrência. Podemos também pegar todos os clientes em uma certa situação. Como exemplo, quero pegar todos os clientes que tenham o status C, ou seja, um status que a empresa deveria solicitar ao vendedor que o mesmo visite seu cliente. Como exemplo, pegaremos Cell Componentes Eletrônicos. Ele teve no mês 2, R$ 800. No mês 1, 1.500, ou seja, ele estava numa crescente. No mês 2, comprou mais ainda. No mês 3, comprou 6.000. No mês 4, comprou menos. No mês 5, menos. Ou seja, ele vinha comprando cada vez mais e de repente parou de comprar. Um caso mais acentuado seria o cliente logo abaixo, em que teve 4.800, 11.000, 5.900, 7.000, ou seja, estava cada vez comprando mais. E depois ele caiu para 6, 5. Este cliente deveria ter uma atenção especial. Porém, podemos observar que cada vez comprando menos, e no último mês, que seria o mês atual, ele já tem R$ 10.000 comprado. Ou seja, é um cliente que vinha deixando de comprar e certamente já teve alguma ação tomada. Para facilitar esse relatório, podemos fazer da seguinte forma: colocar o vendedor no nosso cabeçalho. Agora eu tenho vendedor a vendedor, o cliente que esse deveria estar procurando. Também seria bastante interessante ter no nosso grid já o telefone para que esse vendedor possa entrar em contato. Para isso, abrimos nosso Data Warehouse, procuramos a coluna de telefone, colocamos a mesma no nosso cabeçalho, facilitando desta forma o contato entre vendedor e empresa. Um outro campo interessante em nosso relatório seria a cidade em que o cliente está situado, pois clientes numa cidade próxima podem requerer uma visita, enquanto clientes que estão longe da empresa pode ser mais interessante apenas uma ligação telefônica. Como em todos os nossos relatórios, podemos ainda imprimir e exportar para Excel, facilitando assim a entrega do relatório para os vendedores. A exportação do Excel é exatamente como apresentado nos outros módulos, bastando clicar em cima do ícone,
informar um nome para o relatório e gravar numa determinada pasta. Da mesma forma que estiver na nossa tela, estará também na planilha Excel, como veremos a seguir. Desta forma, podemos manipular as informações fora do nosso banco de dados. Voltamos para nosso sistema. Existe ainda o recurso de mandarmos uma correspondência para esses clientes, fazendo desta forma um contato via correio. Para isso, basta informar se são etiquetas de 14 etiquetas por página ou 20 etiquetas por página. Utilizamos como padrão etiquetas modelo Pimaco. Vamos emitir um exemplo. Aqui temos as etiquetas no formato de 14 etiquetas por página. Se clicarmos em 20 etiquetas por páginas, teremos num outro padrão. A última informação que podemos estar avaliando é quanto aos valores informados na tela. Por padrão, os valores são valores de mercadorias. Porém, clicando em valores, posso escolher os valores que vão estar fazendo parte do meu grid, ou seja, somente mercadorias, mercadorias com ICM, mercadorias com IPI e assim por diante. Clicando em Confirma Valores, o grid será alterado para os valores solicitados. Desta forma, concluímos a apresentação de mais um dos nossos relatórios gerenciais, apurando as vendas num período cliente a cliente e colocando esta em um status de clientes cativos, clientes bons, clientes perigosos e clientes que já estão partindo da nossa carteira de clientes.